Muitas vezes o cliente tem razão. O abuso por parte de fornecedores de produtos ou serviços acontece todos os dias e muitas vezes deixamos passar porque a gente não conhece as leis. Se você acha que sofreu algum tipo de abuso, liga pra gente. 3376-0126. O advogado William César está ao vivo e vai responder as suas dúvidas. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutora, eu quero começar com um assunto que está em dia, né? Hoje a gente tem aí parte dos Correios em greve, amanhã está sendo anunciada também uma greve nos bancos. E o consumidor, como é que fica com isso tudo, doutor? Bom, em relação, nós temos duas situações, a questão dos Correios, né, a primeira, que já está ocorrendo, e a segunda dos bancos. O Código de Defesa do Consumidor, ele conceitua a pessoa do fornecedor quanto tanto pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado. Então, nós teremos a possibilidade de aplicação das regras inerentes ao Código de Defesa do Consumidor, tanto numa situação privada, de uma compra e venda, quanto numa situação que nós temos, uma relação jurídica que nós temos com os Correios. Então, eles também estão, no caso assim, passíveis de aplicação das normas, inclusive administrativas, penais, civis a respeito disso. Olha, então quem se sentir lesado pode entrar contra? Exatamente. Só o único detalhe, o que acontece, normalmente quando existe a questão da greve dos Correios, seria interessante que os fornecedores de serviços que encaminham para as pessoas que fazem prestações e que recebem boletos em casa, eles viabilizem um outro mecanismo de pagamento. Mas daí é o consumidor que tem que entrar em contato? Não, o fornecedor, tomando conhecimento da existência da greve, no caso dos Correios, ele deve admitir ou uma forma alternativa de pagamento ou que se faça logo após o vencimento, logo após o término da greve, sem a contagem de juros, correção monetária, as penalidades contratuais que são inerentes. E no banco, como é que fica? Tem uma conta para pagar e pode ser que amanhã esteja fechado. O que eu faço, doutor? Olha, a melhor saída seria o seguinte: o banco, ele necessariamente, mesmo com greve, ele deve disponibilizar os serviços de caixa eletrônico. E em outros casos, tais como já aconteceram no Brasil com relação à greve, disponibilizar o pagamento em agências das lotéricas, as próprias lotéricas poder fazer o recebimento dessas contas. Do contrário, seria interessante que, aliás, é dever do banco, uma vez que ele atribui essa atividade, ele tem essa atividade, que ele disponibilize formas alternativas também e que ele disponibilize, no mínimo, a possibilidade de pagamento ou depois do prazo, sem as penalidades porque não houve culpa do consumidor, ou uma via alternativa, no caso ali, os caixas eletrônicos que devem ter o funcionamento regular. Tá, agora a pergunta do pessoal do Facebook, a Fabrícia. Comprou um carrinho de bebê pela internet, parcelou em 6 vezes, terminou de pagar o carrinho, o bebê já nasceu e até agora nada do produto chegar na casa dela. O que ela faz? Ela falou que ela passou muito nervoso porque ela estava no final da gestação. O que ela faz? O que ela procura, doutor? Certo. Bom, uma das medidas que ela pode tomar é para procurar o PROCON, que é o órgão administrativo responsável pela fiscalização da atuação dos fornecedores, eventual vícios de produtos, fatos de produtos, mas no caso dela não é nem vício e não é nem fato, ela nem sequer recebeu o produto. E pagou, existe, né? Exatamente. Existe disposição, tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no Código Civil, que aquele que faz a oferta de determinado produto ou determinado serviço, uma vez aceito por aquele público ao qual se destina a proposta, ele tem a obrigação de cumpri-la. E no caso em que ela já promoveu o pagamento das parcelas e não recebeu o carrinho ainda, ela tem algumas opções. Primeira delas, exigir o cumprimento forçado da obrigação. Entrar na justiça, então? Exatamente. A segunda medida, ela pode exigir, se existe uma justificativa por parte do fornecedor que não existe mais aquele produto, ela pode exigir, uma vez que não foi clara a proposta mesmo quanto à depois quantidade. De 6 meses? Mesmo depois de 6 meses. Se não foi clara a proposta do fornecedor quanto à quantidade e mesmo um prazo de disponibilidade desses produtos, ela pode exigir algum com características semelhantes, evidentemente fazendo o pagamento de uma diferença, mas nada que fuja muito daquilo que foi proposto. E uma terceira opção que ela tem seria de rescindir, ou melhor, de resolver o contrato por descumprimento contratual. Ele devolver o dinheiro. Devolver o dinheiro sem prejuízo da apuração, da busca de perdas e danos, de uma indenização em razão dos prejuízos sofridos. Tá certo. Heloísa, ela foi a um comércio, comprou um produto que custava R$3. Quando chegou no caixa, o pessoal do caixa falou assim, a gente não pode passar esse valor no crédito.
ela quer saber se a loja está certa, se a loja realmente não pode determinar valores para passar no crédito ou no débito. Bom, na verdade a questão da utilização do sistema de pagamento por cartão de débito ou crédito, ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o Código Civil brasileiro, ele estipula que a única forma de pagamento que o fornecedor, o vendedor, está obrigado a aceitar é em moeda corrente, é em dinheiro, em espécie. Mas o que acontece, é importante e, aliás, é necessário, é obrigado ao fornecedor desse produto ou desse serviço que ele deixe de maneira muito ostensiva. Por quê? O sujeito, potencial consumidor que ingresse no estabelecimento, ele tem que ter ciência imediata, antes mesmo da compra, de que não se aceita em pagamento em cheque, não se aceita pagamento em cartão. Na vitrine. Exatamente. Ó, não aceitamos pagamento em cheque, não aceitamos pagamento em cartão de débito ou crédito com valor inferior a X reais. O estabelecimento, então, pode ele determinar pode, isso? Desde que ele coloque de maneira ostensiva, não seja algo que ele escolhe, ó, você vai poder fazer o pagamento de um produto em cartão de crédito menos e outra não. Isso aí haveria, no caso, a configuração de um caráter discriminatório, que não pode acontecer. A Roberta ganhou peças íntimas de presentes, mas não serviu. Ela quer saber se tem direito de troca. Certo. A questão é a seguinte, se ela não... Normalmente as empresas, quando você vai fazer a compra de peças íntimas, o que acontece? Elas não admitem a prova porque peça íntima você tem ali o contato físico, enfim, fica complicado. Mas o fato simplesmente dela ter recebido tem que ser apresentado um fundamento muito razoável para impedir que ela promova a troca. Até porque se ela não fez uso, imagine só, você vai num tamanho P e você ganha em tamanho G. Não tem como usar, né? Ela não vai ter o proveito que se busca do produto. Então ela teria direito. Com a loja, sim, né? Melhor uma negociação inicial, se não tiver êxito, aí ela pode promover a via judicial para isso. A Maiara comprou um celular e deu problema. Levou na loja faz 30 dias e até agora não tem nem resposta se vai ser devolvido, se vai ser trocado. O que ela faz? Certo. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz prazos, traz procedimentos quanto a fato e vício do produto. No caso, eu não sei, me parece que seja vício ali do produto. Ela não fala ou fato, qual é o problema. Problema, né? Problema deve ser algum... Porque, na verdade, não acontece. Às vezes, o problema ele pode ser tanto vício quanto pode ser fato. Por exemplo, um aparelho smartphone que ele apresenta no seu menu ali determinadas funções. No momento que a pessoa vai mexer, ela não apresenta todas, o aparelho efetivamente não apresenta todas as funções que estão constantes no seu menu. Então, isso aí seria vício. Fato, algo que possa criar risco à segurança da pessoa. Por exemplo, assim, aquecimento, possibilidade de explosão ou a própria explosão em si do aparelho, como já aconteceu. No caso dela, como não houve uma providência, tem um prazo. O artigo 18 do CDC, ele fala o seguinte, que tem um prazo de 30 dias para substituição do produto por outro em mesma qualidade e quantidade, ou ela aceita ficar com o aparelho da forma como estava, com o abatimento do preço, ou então a restituição do valor pago. E isso é a escolha do consumidor, não é uma faculdade do fornecedor, não é a empresa que vai decidir qual vai ser a forma. E nesse caso que já passou, doutor, como é que faz? Ela pode ingressar judicialmente para postular ali a restituição do preço ou a substituição do produto. Como no caso a substituição não está acontecendo e muito menos o abatimento do preço, até porque aparentemente não é essa a pretensão dela, caberia no caso o pedido da restituição de preço, que parece mais o razoável. Fazer essa bem rapidinho, doutor. A Maria, quando aluga uma casa no pesqueiro, é normal o proprietário cobrar além do aluguel, cobrar também para pescar dentro do estabelecimento, tá certo isso? Olha, o que acontece? Tudo depende de como foi estipulado, como foi publicado o serviço. É como eu disse, a oferta ela deve ser clara, deve ser precisa, de maneira que o consumidor ele não tenha dúvidas. Até onde eu posso promover o pagamento? É o mesmo caso o seguinte, você aluga... fica 2, 3 dias no hotel, faz uma reserva, você chega lá, é cobrado, além da hospedagem ainda, café da manhã, jantar... Tem que ver como é que estava essa propaganda. Exatamente, tem que ver se a oferta ela foi precisa, se ela foi clara, de maneira ao consumidor verificar se ele quer ou não aderir àquela proposta. Tá certo, doutor. Queria agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigada pela participação, viu?